Trago novidades. Ixi. Vocês querem? Manda! Ué, demorou. Ontem conversando com um grande amigo meu, que sabe tudo e mais um pouco das coisas do Santos Futebol Clube, ele me contou que Cuca, pessoalmente, pediu o jogador Pituca do Santos. Sim. E ofereceu alguns jogadores numa lista pro Santos escolher. Entre eles, o zagueiro Igor Rabelo, alguns outros jogadores também. O Santos analisa. Pituca fez 6 jogos. Se fizer o 7º, não pode mais ser negociado. Jogou ontem no amistoso contra o Leipzig, onde o Santos tomou tinta, tomou 3-1 e nos primeiros 20 minutos parecia Brasil e Alemanha. O time do Leipzig diminuiu o ritmo, brincou com o Santos, ganhou como quis, mas Pituca, volante do Santos, é um pedido do Cuca e o Santos está analisando a proposta. Se aceita, se não aceita, mas o Cuca pessoalmente falou com o jogador e quer levar ele ao Atlético Mineiro. É a notícia que eu tenho pra vocês. Boa, já vi até a manchete já. Cuca que é Pituca. Não é isso, Dá velho? até rima. Essa notícia também vi. Eu vi já até alguns dias. Estão falando até em Igor Gomes. Eu acho difícil o Atlético ou o Cuca ter colocado o Igor Gomes nessa lista aí. Mas o Pituca é um jogador que certamente o Cuca tem interesse porque o dirigiu no Santos. Eu, por exemplo, eu gostaria que ele viesse. Porque é uma posição carente que o Atlético tem. E é necessário você ter um volante. Eu com sinceridade, gostaria. Agora, o Bituca é o Milton apelido, é o Milton Nascimento. Não confunda Bituca com Pituca. Pituca. Você acha que o que tá precisando de reforço aí pro Galo, Bolivar? Quais são os gargalos desse time aí, em termos de posições? O que o Galo precisa contratar? A prioridade absoluta é a função de volante, né, Rafa? Primeiro volante ali. A lateral esquerda é impressionante também, né? Como que passa ano, sai ano. Como nós não temos reserva de ofício pro Arana, né? Pois é. Esse ano chegou o Caio, mas já deu mostra que não consegue jogar ali, fazer aquela lateral esquerda ali na ausência do Arana. E o Rubens tem que ficar quebrando esse galho há quantas temporadas, né? Então, seria o volante, que eu acho que é o mais urgente, um articulador. O Cuca, né, tá satisfeito de alguma forma ali com a chegada do Dudu também. Dudu já vai poder estrear no jogo contra o Internacional no dia 12. Antes de ter essa parada pro Super Mundial, o Dudu já terá condições de jogo. Mas pelo menos 4 posições. Eu acho que volante é a principal delas. Um articulador também eu acho que seria muito importante. Mais um zagueiro, obviamente, né? A gente confia muito no Lianco, apesar de ter dado mole nos últimos jogos, né? Nossa, eu tenho quase foi expulso no jogo contra o Corinthians. Nós comentamos aquilo ali, né? Putz, deu sorte. Contra o Fluminense, tentou sair jogando bonito. É aquela história. Ele é bom de bola, mas não é assim, não. Tem que exagerar mesmo, Lianco, sabe? Tem que jogar mais sério algumas vezes, que coloca determinadas situações, e o Atlético tem sofrido alguns gols, como contra o Fluminense, e algumas situações contra o Corinthians, por exemplo, que ele poderia ter aliviado aquela situação e correu um risco muito sério de ser expulso. Mas é isso, é um zagueiro, é um volante. Eu tentaria também um lateral esquerdo, porque eu acho que o Rubens, que vem quebrando o galho há algumas temporadas ali, mas não é a dele, acaba comprometendo inclusive o futebol dele. Quando ele entra e joga mais ali como meia esquerda, é mais a dele, ele entrega mais, né? E um articulador, que desde a saída do Nacho também não temos, né, Rafa? Sim. O Scarpa, quando ele some do jogo, o Atlético fica sem uma opção no banco ali para pensar jogadas, né? Aliás, o meio de campo do Atlético tá praticamente inoperante, né, Rafa? Pois é. É impressionante como é que a gente vem sofrendo com esse meio de campo, com a falta de um meio de campo mais marcador e mais criador também. Armador mesmo, né? Armador mesmo. Oi. Saúde. Rafa, aqui, até bom Portuga tá aqui, porque esse Caio Paulista é um mistério. Porque ele era atacante, aí no Fluminense ele virou lateral esquerdo. Aí ele chamou a atenção do São Paulo, foi pra lá.
foi titular com a vovó Otker. É assim que o Portuga chama, né? Dorival. Com Dorival. E jogando bem, pô. Aí o Palmeiras levou. Esse cara é ruim assim mesmo, Portuga? Eu não acho, particularmente. Ô, Hélio, eu conheci esse cara jogando no Avaí. Ele era quase um ponta esquerda, fechava ali pelo lado esquerdo do meio campo. Era isso. No Avaí, hein, eu conheci esse cara. E pra mim ele sempre teve 2 pés esquerdos. Ele não era muito bem, não. Mas aí no São Paulo, o São Paulo faltou um lateral esquerdo ali. Ele foi adaptado na posição e ele estava indo bem. Não, mas ele já Jogando era no bem Fluminense. no São Paulo. No Fluminense ele já Sim. tinha virado lateral. É, porque o Diniz, o professor Pardal 2 aí, o Diniz, o nosso Alexandre da viagem, o Diniz louquinho, ele colocou ele lá. E ele acabou dando certo. Aí trouxe pro São Paulo, jogou bem no São Paulo. Aí, cara, o cara por causa de um dinheiro pouco a mais, não é dinheiro, falo dinheiro pouco pro jogador de futebol, né? Pra mim é muito dinheiro. Ele foi por causa de uns 100 conto a mais pro Palmeiras. E o São Paulo ficou sem lateral um bom tempo e ele poderia, na época, até chegar a uma seleção brasileira tendo sequência, ou pelo menos ser vendido para um clube europeu, porque ele estava numa fase muito boa. Aí, cara, ele foi pro Palmeiras, tomou um chá de banco, tem mais banco do que o Carlos Alberto de Nóbrega na Praça Nossa, ficou lá sentado com a bunda quadrada e foi pro Atlético e não tá conseguindo jogar. Não. Daqui a pouco ele volta pro Avaí. Vai ser outra onda, né? Você tá falando disso aí, dele ter pulado o muro, querido? Você sabe que não foram só 100 mil reais, Portuga? A Leila. Foi linha Olha de aí, empréstimo na Crefisa, curso pra ele na Faculdade Você das Américas. Você É a Leila para da com essa gordiza. voz que hoje de manhã, em vez de eu tomar meu antibiótico, eu tomei Tadalafila de 100, hein? Você para com Ai, essa voz. meninozinho, ele insiste nesse negócio. Eu já falei, eu sou casada, querido. Não tem condição pra você aqui, tá? Pelo mais que A você... Leila, a Ela é Carlinha do linda. programa. Lindinho. Beijo, mas Sérgio. não vai rolar nada com você, Serginho Portuga. fica louco quando escuta essa O voz. Serginho imita a Leila, que ele fica até oriçado. Querendo sentar no meu colo. Fala, peraí, Magrinho, sai fora. Se o Rafa realmente fosse a Leila, o cachorro dele seria o São Bernardo, né, Léo? Aqueles grandão. O cachorro é reflexo do dono, né? É isso O que você tá cachorro é a querendo cara dizer. do dono. É isso aí. Por isso que quando você tiver um cachorro, ele vai ser um chihuahua. Pela beleza. Mas só para encerrar esse assunto, então, diante desse quadro adverso aí, só para fazer raiva em vocês, eu espero que o Caio Paulista seja o lateral esquerdo hoje.